As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o norte e o nordeste do país, os quais apresentam o pior índice de desenvolvimento humano. Assim, nos últimos anos, 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta e 36 milhões entraram na classe média. Estima-se que 16 milhões de pessoas ainda permanecem na pobreza extrema. Segundo o IPA, as transferências do programa Bolsa Família são responsáveis por 13% da redução da desigualdade no país. Segundo o relatório de ONU, as principais causas da desigualdade social são falta de acesso à educação de qualidade, política fiscal injusta, baixos salários, dificuldade de acesso aos serviços básicos como saúde, transporte público e saneamento básico. Visando nisso, o governo lançou o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como objetivo desenhar o mapa de pobreza do Brasil. Além deste, existem ainda vários programas sociais do governo que visam diminuir a desigualdade social. São eles: Bolsa Família, Previdência Rural, Brasil Alfabetizado, Saúde da Família, Brasil Sorridente, Mais Educação, Rede Cegonha e Pronatec. A origem da desigualdade social na humanidade está diretamente ligada à relação de poder, estabelecida desde o princípio dos tempos, popularmente conhecida como a Lei do Mais Forte. O capitalismo, como uma das principais características, tem o acúmulo do capital para girar a roda da economia. Então, quem detém o capital é quem tem as melhores condições de moradia, acesso aos recursos, educação e etc. Enquanto isso, quem está do outro lado, como engrenagem do sistema, são trabalhadores que não detêm a renda nem o capital. Estão na extremidade inferior da relação. Logo, percebe-se um contexto de desigualdade social gerada primordialmente pela diferenciação econômica entre pessoas e pessoas, classes e classes, sociedades e sociedades, etc. Na visão de Jean-Jacques Rousseau, a desigualdade social é dividida em dois tipos: a física ou natural, que é estabelecida por fatores como força física, idade, condições de saúde e até mesmo a qualidade de espírito do indivíduo, e a desigualdade moral e política, uma espécie de senso comum entre a sociedade que uma convenção autorizada e consentida pela maioria das pessoas. Desigualdade social, na visão de Karl Marx, é um fenômeno causado pela divisão de classes e por terem nessas divisões classes dominantes, estas se utilizavam da miséria gerada pela desigualdade social como instrumento de manter o indivíduo estabelecido sobre as classes dominantes, numa espécie de ciclo. A desigualdade era sempre ditada por aqueles que detinham os meios de produção, chamados de burguesia, sobre os que detinham apenas a sua força de trabalho, também conhecidos por proletariado. Marx aponta, ainda, uma solução para o problema, que seria a implantação do socialismo na sociedade como forma de luta contra as desigualdades, visto que o tipo de regime socialista adotava a igualdade na distribuição de todos os recursos, e era essa distribuição controlada pelo Estado e a população contribuindo, por sua vez, como uma força de trabalho, porém, sem o acúmulo de capital que geravam desigualdades. A desigualdade social e a pobreza são problemas sociais que afetam a maioria dos países na atualidade. A pobreza existe em todos os países, pobres ou ricos, mas a desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos. O conceito de desigualdade social é um guarda-chuva que compreende diversos tipos de desigualdades,
desde desigualdade de oportunidade, de resultado, até desigualdade de escolaridade, de renda, de gênero e outras. De modo geral, a desigualdade econômica, a mais conhecida, é chamada imprecisamente de desigualdade social, dada pela distribuição desigual de renda. No Brasil, a desigualdade social tem sido um cartão de visita para o mundo, pois é um dos países mais desiguais. Segundo dados da ONU, em 2005, o Brasil era a oitava nação mais desigual do mundo. O índice Gini, que mede a desigualdade de renda, divulgou em 2009 que a do Brasil caiu de 0,58 para 0,52. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade. Segundo Rousseau, a desigualdade tende a se acumular. Os que vêm de família modesta têm, em média, menos probabilidade de obter um nível alto de instrução. Os que possuem baixo nível de escolaridade têm menos probabilidade de chegar a um status social elevado, de exercer profissão de prestígio e ser bem remunerado. É verdade que as desigualdades sociais são em grande capital, assim como é também que o sistema político intervém de diversas maneiras, às vezes mais, às vezes menos, para regular, regulamentar e corrigir o funcionamento dos mercados, em que se formam as remunerações materiais e simbólicas. A educação é sem dúvida um dos caminhos para diminuir as desigualdades socioeconômicas, já que normalmente as pessoas com maior nível de escolaridade têm maior renda. No caso de desemprego, uma recolocação mais rápida no mercado. Outro aspecto do acesso à educação de qualidade é a promoção do conhecimento e do processo à informação. Fatores norteadores para que as pessoas possam conhecer seus direitos de cidadãos e lutar por eles. O que causa a desigualdade social? A grande questão é que, desde as construções das civilizações durante o período neolítico, as sociedades passaram a viver dos excedentes que produziam, as diferenças sociais começaram a surgir. O problema nesse caso é a intensificação da pobreza e da falta de equidade nas condições oferecidas para os diferentes indivíduos possam produzir suas próprias condições de sobrevivência.